considerando o que sabemos até então, o Sol é essencialmente uma fonte de energia infinita e renovável. É como se o Sol fosse um reator de fusão gigante a milhões de quilômetros de distância da Terra, que nos ilumina com a mesma quantidade de energia que toda a civilização humana usa em um ano inteiro. Então a pergunta é: por que não estamos fazendo mais uso de uma fonte tão ilimitada para resolver todos os nossos problemas relacionados à energia? Bem, na verdade, estamos bem perto de chegar a esse ponto, e no vídeo de hoje vamos te mostrar como. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Mas o que é a tecnologia solar? Antes de te contar o segredo que pode mudar o consumo de energia do mundo inteiro em apenas algumas décadas, vamos primeiro dar uma olhada em como os painéis solares funcionam. Os dois tipos principais de tecnologias de energia solar são a energia fotovoltaica e a energia solar térmica concentrada. Embora ambos os casos tenham seu próprio conjunto de prós e contras, os sistemas fotovoltaicos são consideravelmente mais baratos e, portanto, a tecnologia elétrica solar mais amplamente utilizada do planeta. Atualmente, apenas 2% da eletricidade do mundo vem da energia solar, e 90% disso é gerado a partir de sistemas fotovoltaicos, que são baseados em silício cristalino, sendo a tecnologia mais comumente utilizada nesse caso. O silício é um excelente material encontrado abundantemente na Terra, com várias propriedades que beneficiam a humanidade ao longo dos anos. Porém, esse material possui desvantagens que o impedem de ser um semicondutor absoluto para resolver todas as nossas necessidades energéticas. A maioria das suas desvantagens está relacionada à eficiência, fabricação, complexidade e poluição. Portanto, os pesquisadores não têm escolha a não ser limitar seu uso em larga escala. Mas e se te disser que existe um material tão eficiente que tem o potencial de substituir todos os sistemas fotovoltaicos baseados em silício em poucos anos? Um material leve que é relativamente muito mais simples de produzir e a um menor custo. Algo que pode ser usado para fazer uma célula fotovoltaica tão fina que apenas uma pequena quantidade já seria suficiente para alimentar um edifício inteiro. Bem, isso é o que os cientistas estão chamando de tecnologia solar 3.0, e é um material chamado perovskita. Para entender como funciona essa revolucionária tecnologia solar, primeiro vamos dar uma olhada no que o CEO da Swift Solar tem a dizer. Abre aspas. Se trata de um novo tipo de tecnologia de filme fino. Você provavelmente já ouviu falar sobre tecnologias desse tipo que surgiram e desapareceram ao longo dos anos. Mas o que criamos aqui é um novo tipo de material. É chamado de perovskita, um novo material semicondutor que absorve a luz de forma realmente eficaz e transporta a carga. Assim, esse é um material muito eficiente para as células solares. Fecha aspas. A ideia é basicamente usar a perovskita para desenvolver células de filme fino de uma maneira que maximize a obtenção de energia e minimize o desperdício, ao contrário do que acontece nos sistemas fotovoltaicos baseados em silício cristalino que são fabricados em pastilhas semicondutoras. Essas células são desenvolvidas dispondo camadas finas de filmes semicondutores em um substrato de plástico ou metal de vidro. A melhor parte dessa tecnologia é uma das razões por trás de sua eficiência, é que essas células de filme fino tendem a usar até 1000 vezes menos material do que os semicondutores convencionais usados em sistemas fotovoltaicos. Vários materiais têm sido usados ao longo dos anos para fazer células de filme fino, incluindo silício amorfo e telureto de cádmio. Mas agora, com o surgimento da perovskita, a maioria dos pesquisadores mudou o foco para essa tecnologia. Mas o que exatamente faz a perovskita ser tão útil? Por que os cientistas estão tão esperançosos com os painéis solares que possuem 100 vezes o poder de desempenho de peso em comparação com a eficácia dos painéis convencionais de silício? A resposta está na estrutura cristalina da perovskita. Quimicamente falando, a perovskita é composta basicamente de minerais de óxido de titânio de cálcio com titanato de cálcio. Mas a parte mais interessante é que o mineral usado nas células solares não precisa necessariamente ser extraído da superfície da Terra. Qualquer material com uma estrutura cristalina que segue a fórmula ABX3 pode ser usado como uma perovskita.
onde A e B são dois íons carregados positivamente dispostos com um X e íons carregados negativamente. Para não ficar técnico demais, podemos dizer que essa estrutura básica do cristal da perovskita pode ser replicada usando uma ampla variedade de elementos e minerais que compartilham as mesmas propriedades condutoras. Portanto, não foi a descoberta da perovskita em si que revolucionou a tecnologia solar, mas sim foi o fato dos cientistas perceberem que poderiam criar uma ampla gama de cristais artificiais da perovskita seguindo o mesmo arranjo de cristais e gerar propriedades imensamente úteis a partir deles. Na verdade, mesmo os produtos químicos comuns de laboratório, como sais de iodetos metálicos, iodeto de chumbo ou alguns sais orgânicos, podem ser combinados para fazer esses cristais híbridos de perovskita. Você pode formá-los em uma solução ou em um vácuo em forma de vapor que pode posteriormente ser condensado. Os finos filmes desses cristais também são compostos por multicamadas, fazendo com que eles sejam excelentes semicondutores. Agora que você conhece a estrutura básica do mineral, as perguntas são: quão eficiente essa tecnologia é? A perovskita é realmente tudo isso que os cientistas dizem? E se for, por que não estamos fabricando essa tecnologia em uma escala maior e aproveitando a energia do Sol em todo o seu potencial? Para entender por que a perovskita tem uma vantagem fundamental quando comparado com células solares de silício que estamos acostumados a ver, vamos falar um pouco sobre como as células fotovoltaicas convertem a luz solar em eletricidade. Uma célula solar é composta de duas partes diferentes, uma parte superior e uma parte inferior, ambas contendo materiais semicondutores com propriedades elétricas diferentes. No caso de uma célula solar de silício, ambas as camadas possuem pequenas quantidades de elementos diferentes para criar cargas elétricas variadas, sendo que uma delas contém uma maior concentração de elétrons livres carregados negativamente e a outra possui orifícios carregados positivamente. Os elétrons ausentes são chamados de regiões tipo N e tipo P. A fronteira entre eles é chamada de junção PN. Quando as duas camadas estão em contato, os elétrons e os orifícios livres se movem e se cancelam gradualmente. Os elétrons começam a preencher os orifícios criando um campo elétrico embutido que corresponde à voltagem. O campo, por sua vez, age como uma válvula unidirecional para as barreiras de carga. Então, quando um fóton, a unidade fundamental de luz, cai sobre esta célula solar, ele imediatamente é absorvido pela célula, criando um elétron e um orifício extra que são posteriormente separados pelos campos elétricos e puxados para lados opostos das células e, portanto, uma fotocorrente é gerada. E assim temos uma conexão do par de elétrons em ambos os lados da célula, formando um círculo elétrico, o que provê um fluxo constante de corrente enquanto o Sol brilha. Embora notáveis, as células solares de junção única são limitadas em sua capacidade e só podem absorver uma porção restrita do espectro solar. E dependendo do material semicondutor, um amplo espectro de fótons de energia que não é absorvido pelo material semicondutor, inevitavelmente será desperdiçado. Esses fótons são geralmente aqueles com energias menores que a lacuna do material semicondutor. Você pode pensar nessas lacunas como a menor energia que um único material pode absorver. É aqui que a perovskita realmente se destaca. Suas lacunas podem ser facilmente alteradas, o que significa que você pode empilhar camadas, resultando em uma estrutura quimicamente otimizada para absorver diferentes partes do espectro solar. Esse nível de eficiência é particularmente interessante, porque foram necessários mais de 20 anos de pesquisa em células solares baseadas em silício para atingir o tipo de eficiência que as células solares da perovskita atingiram em apenas 2 anos. Mas ainda tem mais. Além do ótimo desempenho, o mineral tem a vantagem adicional de ser fácil de fabricar. Ele pode ser fabricado por primeiro desenvolver uma tinta solar e gradualmente aquecer o líquido até que o material cristalize. Todo o processo de fabricação de células solares com a perovskita é consideravelmente mais simples do que praticamente qualquer outra tecnologia solar no mercado atual. Na verdade, você pode sintetizar as células usando vários processos industriais, como revestimento por rotação,
posição do eletrodo ou até mesmo imprimindo o material. Pesquisadores começaram recentemente a combinar células solares de perovskita com células solares convencionais de silício. Projetos nanotexturizados ou superfícies cobertas com estruturas de tamanho nano podem alcançar uma eficiência de conversão de energia acima de 29%, que, de acordo com experimentos, poderia ser melhorado com técnicas de fabricação mais eficientes. Se as células solares da perovskita são tão incríveis, o que está impedindo que ocorra sua produção em massa e sua integração em nossas vidas? Vale lembrar que os pesquisadores não têm favoritos e que as novas tecnologias são muitas vezes julgadas de forma holística antes da produção comercial. O principal problema com células solares de perovskita é a qualidade e a espessura do filme. O material, apesar das inúmeras vantagens, se decompõe com facilidade, principalmente quando exposto ao calor, umidade, neve ou outros fatores que praticamente restringem o uso de células solares de perovskita para determinadas regiões, onde o clima é adequado, ou a dispositivos que você só usa por um período limitado. Além disso, o material é altamente tóxico, então os cientistas precisam ter um cuidado redobrado com as medidas de precaução ao desenvolver essas células solares. Eles ainda precisam criar processos que tornem a produção em escala industrial segura. No entanto, temos certeza que a perovskita será cada vez mais usado para fins comerciais em um futuro próximo, e que a possibilidade de painéis solares integrados em caminhões, ônibus e carros não é tão improvável. Na verdade, esperamos ver prédios ou até arranha-céus cobertos de janelas de vidro fotovoltaico transparente que geram eletricidade. E então, o que você acha que essa tecnologia mudará no mundo? Nos deixe saber aqui nos comentários. E para não perder mais novidades do mundo tecnológico, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo, hein?